Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Bruna. Boa Acredito tarde. que a primeira palavra é contigo, né? Sim, vou compartilhar minha tela, Eduardo, só um minuto. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a organização do 13º ENACHIC, Justiça Estadual e Militar, e ao convite que me foi dado na pessoa do Ademir Piccoli. Agradecer também por poder compartilhar esse tema de tamanha relevância com todos os senhores aqui presentes. Então, vamos apresentar aqui o CPSI e especificamente os instrumentos para elaboração do CPSI. Para quem ainda não conhece, o que é o CPSI? A contratação pública de solução inovadora, que tem previsão na Lei Complementar 182 de 2021, conhecido também como Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. E qual a grande diferença dessa modalidade especial de licitação? A grande diferença é que numa licitação tradicional, nós vamos adquirir um produto pronto, um produto que já existe no mercado, um produto de prateleira. Ao passo que nessa modalidade especial de licitação, nós iremos vender um problema, para que as empresas personalizem soluções para o seu problema, permitindo também a testagem, a experimentação. Essa é a grande diferença. E também que um processo de licitação tradicional, geralmente é um processo longo. Quando você vai comprar aquela solução, muitas vezes ela já está defasada, já está desatualizada. Já na CPSI, na contratação pública de solução inovadora, a gente tem um processo célere, um processo dinâmico. Então, como nós vamos vender um problema, eu apresento para os senhores o framework de mapeamento de problemas públicos. E a gente vai passar aqui por 3 etapas, para que os senhores utilizem nas instituições dos senhores para identificar e priorizar problemas. Primeiro, nós iremos identificar o problema. No segundo momento, iremos passar pelos critérios de classificação desses problemas. E no terceiro, a ação recomendada para o tipo de problema identificado. Esse framework, ele pode mapear desde problemas de políticas públicas, dificuldades de determinada região, problemas de um estado, problemas de uma estratégia organizacional de uma instituição, problemas de um setor ou de uma atividade específica. Então, ele abrange uma gama enorme de problemas para que os senhores efetivamente identifiquem e priorizem os problemas das instituições. E aqui eu apresento para os senhores o framework, ele foi desenvolvido na minha tese de doutorado, na qual eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de George Washington e lá conhecer metodologias americanas de soluções de problemas. Então, eu posso disponibilizar esse material para que os senhores utilizem nas instituições dos senhores para priorizar e identificar o problema para que possa efetivamente realizar um CPSI. Então, a primeira etapa desse framework é os senhores identificarem o problema, quais são as causas desse problema e quais são os efeitos desse problema, e se há dados que fundamentam a existência desse problema. Respondida essa primeira etapa, passaremos então para 2. Quais impactos da situação atual? O que está sendo comprometido no tribunal? É o objetivo estratégico? É o resultado esperado? Quem são as partes que estão sendo afetadas por esse problema? E qual a frequência com que esse problema tem ocorrido? Respondido o item 2, nós iremos para o 3. Quais são os resultados esperados se esse problema for efetivamente resolvido? E como seria a experiência ideal dessas partes envolvidas? Quais indicadores poderão demonstrar que os resultados foram efetivamente alcançados? Então, respondido esses itens, iremos para o 4. Critérios de classificação do problema, que deverá ser pontuado de acordo com a cor marcada. Se você marcar verde, 1 ponto, amarelo 2, laranja 3 e vermelho 4. Então, vamos primeiro, a relação entre a causa e o efeito. Esse problema ele é evidente para todos ou ele só pode ser compreendido com o tempo? Com relação ao tipo de abordagem exigida, a solução é uma solução conhecida e direta ou é uma solução que exige experimentação e adaptação contínua? Ou não tem um diagnóstico claro? Com relação ao grau de previsibilidade, esses problemas, eles são consistentes e se repetem, ou eles mudam rapidamente de forma incerta? E com relação ao conhecimento disponível, os senhores já sabem o que fazer ou a gente precisa aprender durante a experimentação? E aí, de acordo com a cor que foi marcada, nós iremos somar os pontos.
Se os senhores obtiveram de 4 a 6 pontos o problema classificado como simples, de 7 a 9, complicado, de 10 a 12, complexo, e de 13 a 16, temos um problema caótico. E quais são as ações recomendadas por tipo de problema? Se os senhores identificaram um problema simples, vamos resolver realizando uma licitação tradicional ou desenvolvendo internamente com a TI do seu tribunal. Agora, se os senhores tiverem um problema identificado como complicado, complexo ou caótico, nós podemos propor inovação aberta. E, para isso, nós temos como instrumento o CPSI na prática. A partir da identificação do problema, nós podemos consultar o mercado para fazer uma interação com as empresas, para ver o que já tem no mercado com relação à possível solução do seu problema. E aí, posteriormente, não identificada uma solução pronta, iremos publicar um edital, CPSI, iremos realizar a seleção e a negociação, lembrando que aqui a gente pode contratar quantas empresas o tribunal achar viável, lembrando que o valor máximo de cada contrato é 1.600.000, podendo ser 200 mil, 300 mil, pode, quem vai determinar é a instituição. Então, após essa parte de seleção e negociação, nós iremos assinar o contrato com as empresas selecionadas para efetivamente experimentar e testar essa solução. A lei prevê a testagem por até 12 meses, mas a instituição pode achar razoável colocar menos tempo, 3, 6 meses, né? E, posteriormente, caso a solução seja viável, os senhores podem contratar via fornecimento apenas uma das empresas que participaram da experimentação. Então, visto isso, nós vamos apresentar agora como que efetivamente a gente vai elaborar esse CPSI na prática. A gente começa com o documento de formalização de demanda. E qual que é o ponto principal desse documento? É ter um problema público, que foi aquele problema que a gente identificou no framework. E para o nosso caso, para que os senhores compreendam, eu trago aqui alguns dos gargalos que os tribunais têm enfrentado. Por exemplo, a gente tem identificado uma fragmentação de dados entre múltiplos sistemas que não têm uma interoperabilidade. Os dados existem, mas eles estão dispersos em vários sistemas, de forma que eles não conversam. Além de tudo, uma inviabilidade de cruzamento manual em escala. Fica humanamente impossível você conectar todos os dados diariamente entre todos os sistemas que são utilizados dentro do tribunal. E a gente também tem percebido que os tribunais já têm as IAs, né, contratadas para melhorar o trabalho dos servidores. Mas a gente tem visto que essa IA, ela tem uma visão parcial, ela está sendo subutilizada por uma restrição de contexto. O que quer dizer isso? Quer dizer que as métricas, elas não se somam em razão da ausência da visão integrada entre todos esses sistemas. E o que se propõe aqui para a gente realizar um CPSI é o seguinte problema: como criar, sobre os sistemas já existentes, um centro de inteligência capaz de transformar dados fragmentados em inteligência estratégica, conectando os sistemas e fazendo com que ferramentas de IA do tribunal trabalhem com o contexto completo de todos os sistemas, e não com parte deles. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. A gente começa com o documento de formalização de demanda, lembrando que, por ser um procedimento simplificado de licitação, aqui a gente não precisa de termo de referência, nem de estudo técnico preliminar. A gente precisa nada mais do que esse documento, que é um documento simples, em que devem ter as seguintes informações: qual órgão que está contratando, a unidade demandante, a modalidade de licitação, a descrição do desafio, que nada mais é do que o problema que a gente identificou, a fonte de recursos, né, que é relacionada à quantidade de contratos que a instituição quer testar, né, quantas empresas você quer que elabore esse teste para atender a sua solução, e também tem que estar alinhada ao plano anual de contratação e ao objetivo estratégico do tribunal. A equipe de planejamento geralmente é formada pela área demandante, pela unidade de compras e pela área de TI, se envolver tecnologia. O prazo do piloto, que geralmente é até 12 meses, podendo ser menos. A justificativa de contratação, que nada mais é do que são aquelas dores que eu acabei de falar com relação à fragmentação dos dados, né? Esse retrabalho de ficar entrando em vários sistemas. A subutilização das ferramentas de IA que já estão contratadas pelos tribunais, essa ausência de métricas unificadas e esse prejuízo no diagnóstico e no planejamento baseado em evidências.
E também é obrigatório ter nesse documento de formalização de demanda os resultados esperados, que seria a redução do tempo dos processos, o aumento da produtividade, a melhoria dos níveis de satisfação, essa redução do retrabalho e também a redução dos custos operacionais. E aí, aqui nesse contexto, também devem ser descritos os desafios tecnológicos. E o que são os desafios tecnológicos? Os desafios tecnológicos são aqueles que o tribunal, quais as tecnologias que não estão disponíveis e que o tribunal gostaria de incorporar. Por exemplo, APIs, orquestração inteligente intersistêmica, painel de inteligência gerencial, infraestrutura de desempenho, alertas proativos, resolução de entidades entre plataformas heterogêneas. Então, aqui você descreve como desafios tecnológicos aquilo que o tribunal ainda não tem como sistema. E passada essa fase, nós vamos, então, elaborar o edital. O que tem que ter nesse edital? A gente vai trazer o objeto, que nada mais é do que a testagem, o desenvolvimento dessa solução para esse problema que foi colocado. O investimento até 1.600.000, lembrando que esse 1.600.000 deve estar até, né? E lembrando que dentro desse valor tem que estar todas as taxas, tarifas, tudo tem que estar dentro dessa somatória. E quem pode participar dessa licitação? Pessoas físicas ou jurídicas. Olha bem que interessante, pessoas físicas podem participar. E pessoas jurídicas isoladamente ou em consórcio. E uma outra questão muito interessante é que tanto brasileiros quanto estrangeiros podem participar de CPSI. E onde que vai estar disponibilizada essas informações? Vai estar disponibilizadas numa plataforma, um hot site do próprio tribunal. Todo o procedimento CPSI, ele é online. A inscrição, o envio dos pitches, das propostas, as perguntas e respostas, todas são via plataforma. E quem vai julgar essas propostas? A lei exige que essa banca avaliadora seja formada por pessoas que tenham conhecimento na área. E quem seriam essas pessoas? Um servidor do órgão, um professor de uma instituição pública superior e outra pessoa indicada pelo órgão que tenha conhecimento no assunto relacionado a esse problema que foi colocado. E olha que interessante, por ser um procedimento simplificado, ele traz uma habilitação facilitada. Eu não preciso de certidão de habilitação técnica, de regularidade fiscal. Eu preciso somente de uma certidão de regularidade social e da declaração de ausência de trabalho infantil, que é uma previsão constitucional. E, por fim, eu trago os pontos-chave da minuta desse contrato. O que deve ter nessa minuta do contrato? E trago aqui os elementos que são elementos previstos na lei, que é a possibilidade de subcontratação parcial do objeto, a dispensa de garantias, por ser uma licitação simplificada, não há necessidade de garantias. Devem ser elaborados relatórios, metas e relatórios de desempenho, que está efetivamente vinculado ao pagamento e a validação do que foi entregue em ambiente real. Além de tudo, devem existir previsão de cláusulas de propriedade intelectual sobre o produto que foi desenvolvido e da participação nos resultados da solução desenvolvida. E, por fim, deve existir também a matriz de risco, que é, em caso de inviabilidade técnica, encerra-se o contrato sem nenhum tipo de penalidade, porque nós estamos num ambiente de testagem, de experimentação. E aí nós temos o problema, se os senhores fizerem um documento de formalização de demanda hoje, daqui um mês, vocês podem ter um edital e daqui 3 meses os senhores podem estar contratando as empresas para realizar o teste nos tribunais dos senhores. Por que eu digo isso? Porque nós temos feito capacitações e esse é o tempo em que nós temos gastado para efetivamente finalizar um processo de CPSI. E aí, dentro desse problema que foi colocado, qual vai ser a possível solução para isso? A gente traz aqui como possível solução uma integração inteligente de dados em que os sistemas se conectam entre si. Olha só que cenário perfeito, identificando o usuário em todas as plataformas, de forma que você não precisa ficar fazendo login em vários sistemas, numa visão 360, consolidada de cada processo, sem alterar os sistemas que já existem. E uma análise, e segundo momento, uma análise integrativa e alertas proativos com cruzamento intersistêmico automatizado em tempo real, com jurimetria, sistema de gestão automatizada, alertas proativos.
e o enriquecimento do contexto da utilização da IA que o tribunal já contratou. Então, por fim, teremos esse centro de inteligência estratégico, com uma visão gerencial unificada em tempo real de todos os sistemas, com métricas consolidadas e lógicas compatibilizadas, e com relatórios integrados, que aí a gente consegue um cenário perfeito, né, em tempo real do que está acontecendo no tribunal, e sempre mediante revisão humana. E aqui fica meu muito obrigada. Obrigado, doutora Bruna. Como sempre, apresentação muito. Apesar do tempo curto, né, que é um desafio nosso aqui de apresentar um tema tão instigante, tão importante hoje em dia, atualmente, É na verdade. administração pública, né, que é o CPSI. Apresentação muito clara, te agradeço. Aprendo todas as vezes que a gente conversa e eu vejo essa apresentação, aprendo todas as vezes. Obrigada, Eduardo. Eu tenho alguns comentários para fazer sobre o Instituto CPSI, né? O contrato público para solução inovadora, ele não é algo inédito, mas ele é algo novo para a administração, né? Então, o modelo de contratação de uma solução inovadora já existe há muito tempo na iniciativa privada e em outros países, no âmbito da administração pública também, mas no âmbito da administração pública brasileira, o formato de CPSI é algo inédito e isso às vezes traz uma resistência um pouco grande do gestor público, né? É verdade. De encarar esse ordenamento jurídico novo, que não é tão novo também, porque já faz 5 anos, né, do marco legal, mas que a gente vem aí cada ano mais órgãos, né, se desafiando e lançando CPSIs, contratando, vendo que dá certo, influenciando o ecossistema nacional, mas muitas vezes também quando é uma prefeitura, o ecossistema regional, local de inovação, né? E o que é muito importante. Então, a gente tem uma legislação que, ao definir um novo instrumento, uma nova licitação especial, ela acaba também influenciando como se fosse uma política pública, né, de incentivo à inovação. E aí, incentivo à inovação, a gente tem, né, o dever do Estado de promover a inovação, lá do artigo 218, acredito, da Constituição, e alinhado também tanto à lei do governo digital, que é nova, né, de 2021, 14.129, e a 14.133, que veio 2 dias depois, que é a nova lei de licitações e que também traz lá no artigo 11 a inovação como um objetivo do processo licitatório. Então, a gente tem assim uma mudança do paradigma, de certa forma, das contratações, em que se reconhece que a inovação, principalmente no século XXI, e as leis vieram aí em 2021, quando já estava se falando em inteligência artificial, mas ainda não tinha sido lançado ao público um chat GPT, por exemplo, da OpenAI, que veio no ano seguinte, e que democratizou o acesso a uma ferramenta tão poderosa que impacta o nosso dia a dia, mas já se falava em inteligência artificial, e a lei, né, 1433, por exemplo, ela substitui a 8666, que sequer tinha a palavra eletrônico nela, né? Ela não existe a palavra eletrônico na lei 8666, que era anterior de licitação em contrato. Então, a gente tem uma mudança de paradigma e que, juridicamente falando, traz uma segurança para os gestores públicos de lançarem esses desafios ao mercado, né? E há essa alteração de paradigma em que a gente não está contratando, não estamos definindo a solução que queremos para resolver um problema que nós mapeamos anteriormente. A gente mapeia apenas o problema, mas nós não sabemos qual é a solução, porque ela não existe, porque existem várias, mas nenhuma exatamente para o meu caso, e a gente precisa fazer testes. Então, o CPSI vem para preencher essa lacuna e que em muitos locais aqui no Brasil já estão surtindo efeito. E a gente tem, né, eu gosto de falar que o CPSI ele não é algo inédito, né, mas ele é algo novo para a administração pública. Porém, a gente tem alguns CPSI já lançados que podem servir de paradigma e de exemplo, né, como diretriz também, para que haja uma segurança jurídica do gestor para lançar um edital dessa espécie. Como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o CNJ,
contratou 2 empresas, o TCU contratou 3 empresas para fazer essa testagem, cada uma desenvolvendo uma solução diferente para o mesmo problema. Está sendo feita essa testagem e lá na frente o TCU vai definir qual é a melhor e vai contratar uma. E essa testagem, obviamente, o risco é compartilhado. Pode ser que dê errado, pode ser que dê certo, mas há uma remuneração das empresas para participar do projeto. Se der errado, a empresa ela vai receber por isso. E a administração, não há que se falar em dano ao erário se houver um problema lá na frente de ter a solução não ter dado certo. Né? Porque esse é o espírito que a lei autoriza também. Né? Então, o TCU ele traz algumas diretrizes que a gente pode seguir com segurança jurídica para definir os nossos editais. A exemplo de não limitar a startups, conforme o marco legal define o que é startup e o que não é startup, porque o marco legal, lembremos, ele é o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Então, ele avança, ele amplia o conceito, né? Não é apenas para startups. E o TCU não limitou para startups, então há um precedente bem importante por ser do Tribunal de Contas da União. O valor teto de cada contrato também é algo que não é para todos os contratos, o 1.600.000 que a lei define, é para cada contrato, e quem vai definir quantos contratos vai firmar é o órgão público, a partir seja do seu orçamento disponível para essa CPSI, claro, limitando sempre para cada contrato esse valor, seja por uma questão de identificação que não basta apenas uma tentativa, vale a pena o custo-benefício de tentar mais de uma empresa para desenvolver uma solução, né, para resolver o meu problema, vale a pena a gente testar 1, 2, 3, como fez o TCU, contratou 3 para resolver o problema deles de fiscalização de obras pelo Brasil. E também a gente, na prática, percebe, muitas vezes, que alguns detalhes que constam dos editais, dos chamamentos públicos, são importantes também para tornar viável esses editais de CPSI. Como, por exemplo, não definir num edital que o órgão ele precisa necessariamente ouvir todas as startups, todas as empresas, todas as pessoas físicas que cadastrarem a sua proposta na licitação. Porque é comum, e o mercado está muito quente nessa área, e que você lança um edital de CPSI e vem dezenas, centenas de interessados. E se você define uma regra no edital, você acaba se vinculando a isso. Você define que vai ouvir todas as propostas, né, fazer pitch com todas as propostas, isso acaba inviabilizando, e o prazo de 3 meses ali acaba sendo estourado naturalmente. Né? Então, é algo que a gente tem bastante. Hoje, atualmente, em 2016, temos muitos exemplos que podemos utilizar como diretriz para a gente conseguir elaborar um edital adequado para o órgão, obviamente, personalizado, mas que respeite aquilo que já foi validado, que traga segurança jurídica para o gestor, para ele não ter um receio de fazer algo diferente que nunca foi feito. Porque essa, a meu ver, é uma resistência bastante presente, por conta a gente tem décadas de pregão eletrônico, de concorrência, licitação tradicional. Quem vai fazer diferente, né? Então, é algo que a gente consegue hoje em dia, com os exemplos já existentes na administração pública, mitigar um pouco essa resistência. Né? E eu queria também comentar sobre a discricionariedade que o gestor possui para definir qual é o modelo de contratação que ele vai seguir no caso concreto. E o fluxo que você, doutora Bruna, apresentou ali serve muito também para que o gestor consiga chegar numa conclusão a partir de critérios objetivos. E é muito legal que a doutora criou de pontuação para conseguir definir se eu sigo por aqui, se eu sigo por ali, porque falando em inovação, a gente tem a lei, as diversas leis que a gente tem, a lei de inovação, a lei 1433, o marco legal das startups, ela traz, em algumas situações, mais de um caminho juridicamente viável. Não necessariamente o caminho mais vocacionado para você resolver aquele problema. Então, o trabalho do gestor é identificar o problema que ele tem. Ele identifica o problema administrativo que ele tem, a necessidade que precisa ser suprida por um fornecimento, um produto, um serviço do mercado, porque ele próprio, a administração, não consegue resolver. E, em alguns casos, ele não sabe qual é a solução. E
a gente tem, obviamente, a discricionariedade administrativa, a discricionariedade técnica do gestor público de definir, tecnicamente, a partir de critérios objetivos, devidamente justificado, qual é a solução mais adequada para aquele caso concreto. Mas existem algumas situações em que essa discricionariedade ela tende a zero. E há algumas há juristas que falam sobre isso, que é até uma tese, uma teoria em alemão, que eu não vou me arriscar aqui a falar, mas a discricionariedade tendente a zero. Em determinados casos, ainda que teoricamente o gestor possuía dois, três, quatro caminhos jurídicos a seguir, em determinados casos, a discricionariedade dele se resume a uma. E, nesse caso, o ato que era o ato administrativo discricionário, ele passa a ser um ato administrativo vinculado, porque a lei exige que, naquela situação específica, com aqueles fatos, aquele ato é vinculado, ele é obrigatório, você precisa seguir aquele caminho. Então, existem alguns casos em que, para resolver um problema administrativo, a única solução juridicamente cabível é contratar inovação. Porque se você lança uma licitação, essa licitação pode correr o risco de ser direcionada, porque vai aparecer apenas uma licitante, né? Pode ser uma licitação fracassada, que não aparece nenhuma solução cabível, então você tem um dispêndio aí de recurso público, de recursos humanos, né? E há um dano ao erário, hipotético, obviamente, aqui não falando em erro grosseiro, dolo, nada disso, mas há um dano ao erário não indenizável, numa situação de sem dolo, sem erro grosseiro, etc. Mas há um dever obrigatório de você seguir e contratar inovação. E o CPSI vem justamente para dar mais essa ferramenta na caixinha de ferramentas de um gestor público para ele conseguir contratar uma solução inovadora. Então, a gente tem milhares de municípios aí que podem lançar um CPSI com diversos tamanhos, não necessariamente 1.600.000, pode ser um CPSI pequeno, pode ser um CPSI, inclusive dentro do valor de uma dispensa, mas que a dispensa não é devida, porque você não pode contratar algo que não existe por dispensa, você precisa contratar por um mecanismo que te permita fazer testagem, que é justamente o CPSI. E o CPSI, então, ele entrega isso, ele coloca uma cama a mais aí, né, de segurança para o gestor público, para que ele consiga contratar aquilo que ainda não existe, aquilo que precisa de desenvolvimento, personalização para o órgão, para a realidade concreta, né? Esses são os comentários que me vieram aqui a partir da tua apresentação, e eu queria até te questionar, fazendo um papel aqui de mediador, o que a doutora pensa, né, acho que o nosso tempo está até terminando, qual é o maior desafio assim, para um órgão público, para um gestor, seja ele de um órgão estadual, seja ele de um órgão municipal, ou mesmo federal, né? Qual é o maior desafio que ele tem de colocar em prática um CPSI e chamar a iniciativa privada, esse ecossistema gigante que o Brasil tem de inovação aberta, né, para pensar juntos soluções para os problemas da administração? Obrigada, Eduardo. Obrigada aí pelas considerações que sempre contribuem para o nosso crescimento. E é colocar a mão na massa, a gente precisa fazer acontecer, né? Como o CNJ fez, o Tribunal de Contas, a gente já tem cases aí muito relevantes, a gente precisa realmente fazer acontecer sem ter medo mesmo. A gente, daqui para o meio do ano, vão sair aí mais ou menos uns 10, 15 CPSIs de instituições públicas, desde tribunais a municípios. Então, eu acho que agora a gente está com mais ou menos 200 CPSIs que tiveram sucesso aí desde a publicação da lei. Então, eu acho que agora cabe à justiça, né, aos tribunais, colocar a mão na massa, e que eles podem contar conosco para isso aí, né?